Mas, ao mesmo tempo, da onde eu venho, eu vejo que a gente tem muita sorte. Trabalhou muito, sim, mas quando se tem uma crença em Deus, que Deus existe, que Deus nos deixa aqui na Terra para fazer algo a mais pela nossa comunidade, eu vejo isso como uma forma de retribuição, o que eu faço de voluntário para a minha comunidade. Então, eu tenho que ajudar a melhorar isso, né? Voluntariado. Ações que marcam, que inspiram e que transformam comunidades, pessoas e negócios. Hoje recebemos aqui no UnaCast com alegria o Mário Klam, da empresa Feluma, que vai compartilhar conosco um pouco sobre a sua trajetória como voluntário na comunidade onde ele está inserido. Este episódio é da série especial Una Voluntariado. Acompanhe conosco e conheça mais histórias como a do Mário, que inspiram e transformam esta aqui em Iporã do Oeste. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Simone, por mais um convite, mais um momento de compartilhar um pouquinho que a gente já viveu e dar um pouquinho de exemplo da vida da gente, que às vezes a gente acha que tem que difundir isso um pouco com a nossa comunidade, com as pessoas, para talvez motivar outras pessoas também a fazer um pequeno voluntariado no seu meio inserido. Obrigado, Simone. Isso faz parte do nosso projeto do UnaCast, falar sobre as coisas boas, falar sobre aquilo que a gente acredita que pode transformar o mundo. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir essas histórias, a gente precisa dar volume para as coisas boas. Mário, e eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho de você, que você falasse um pouquinho do Mário, do empresário, da empresa, para que depois, quando você falasse do voluntariado também, eles entendam aonde cada coisa se encaixa nessa história. Bem, Simone, eu estou rodeando quase 50 anos já. A minha empresa, Feluma Materiais Elétricos, então está fazendo esse ano 21 anos de empresa, né? E faz uns 2 anos que a gente então abriu a filial em São Miguel, que também está engatinhando, está cada ano crescendo. Mas a Feluma vem de uma necessidade ou de um sonho de empreender, de trabalhar, mas ela vem do nada, né? A gente vem da formação, da gente estudar, em cima desse estudo, de dominar uma atividade técnica que é a eletricidade, e a partir disso criar uma empresa que começou do nada, né? Prestando serviço, sem dinheiro, mas com informação, né? Mas é aquela coisa que eu sempre gosto de dizer para a minha equipe, para quem no meu meio inserido, que a gente tem que todo dia levantar cedo, fazer a coisa certinha. Eu sempre gosto de fazer o comparativo com o produtor de leite, né? Que é muito fácil tu comprar um carro, mas o difícil é todo dia tu cuidar a tua produção até que sobra o valor do carro. E comprar o carro é muito fácil. O problema é levantar todo dia cedo, fazer a estrutura, conhecer o que tu está fazendo para poder vender esse produto. E um produto, hoje indo para o meu ramo, né, vender um produto de qualidade, ser um bom eletricista, alguém responsável, vender novas tecnologias que trazem benefício para o nosso cliente, traz economia para o nosso cliente, traz segurança e com essa segurança também traz retorno financeiro para o nosso cliente, né? Então, assim, a Feluma surgiu de uma ideia, só sabendo o que tu vai fazer, mas sem dinheiro, sem giro, aprender o dia a dia o quanto isso exige e principalmente ter a persistência de não desanimar nesse percurso. Isso para mim eu acho que é o mais desafiador para chegar a crescer no projeto. Mário, então nesses quase 50 anos, qual foi o momento que o Mário tem a lembrança da primeira atuação voluntária dele em algum projeto? Primeira vez que você sentiu assim, eu posso me envolver em algo de forma voluntária? E quando você teve o primeiro despertar, o primeiro olhar para a questão da liderança? Bem, Simone, os primeiros contatos de estar à frente de alguma coisa foi
no ginásio, depois no segundo grau, na questão de ser líder de turma, né? Então eu já era líder de turma, tinha aquelas eleições e então assim até ali a gente não tinha essa percepção de liderança, meio que foi no impulso, tá no meio, né? Alguém tem que fazer e acabou sobrando, né? E depois dessa etapa a gente partiu para a 8ª série, então já comecei a me envolver no Grêmio Estudantil, então um ano eu participei como membro e depois do primeiro ano para o segundo eu já fui ser presidente do Grêmio Estudantil, né? Então aí eu me lembro muito bem que nós tínhamos 3 chapas, né? Eu tinha que fazer campanha, então? Tinha que fazer campanha, e daí muito motivado pelo nosso diretor, sempre o diretor Pedro Valdirgal, o Chile, né? Então nós tínhamos que ir de sala em sala, tínhamos que elaborar propostas e defender elas dentro das salas de aula, né? Então ali, acho que foi a primeira diretoria, a primeira eleição que eu participei assim, que foi assim o desafio, aquela frio na barriga para sentir, sabe, a sensação que a gente tem, né, de querer vencer, de querer ser o melhor no que tu defende, né, no teu objetivo. Eu acho que assim foi uma coisa assim que me marca muito hoje. Então acabei me tornando presidente do Grêmio Estudantil Sandra Schneider, né? Que hoje eu me orgulho muito mais que talvez naquela época de ter sido, né? De ter tido essa iniciativa e se colocado à disposição. E a partir disso, Mário, você teve inúmeros envolvimentos em iniciativas voluntárias. Você, como pessoa, acredita que o voluntariado ele é capaz de transformar a nossa comunidade, de melhorar as iniciativas que já existem? De que forma você defende isso? Bem, Simone, eu vejo assim que eu venho de uma origem muito simples, sou do interior, né? E eu acho que o meu sentimento sempre é que a gente tem que deixar um legado nessa terra, né? Por onde a gente passa e no meio que a gente está inserido, né? Então, assim, eu trabalhei muito, ainda acho que trabalho bastante, né? E não me abstenho de fazer isso e faço com gosto. Gosto muito dos meus clientes, eu prezo por isso e para mim isso é uma essência. Mas ao mesmo tempo, da onde eu venho, eu vejo que a gente tem muita sorte. Trabalhou muito, sim, mas quando se tem uma crença em Deus, que Deus existe, que Deus nos deixa aqui na Terra para fazer algo a mais pela nossa comunidade, eu vejo isso como uma forma de retribuição, o que eu faço de voluntário para a minha comunidade. Então, eu tenho que ajudar a melhorar isso, né? Então, de uma forma simples, o que eu puder ajudar, de forma voluntária, eu me proponho, faço com gosto, tenho amor por isso, né? Então, acho que é uma forma de também agradecer, né? E de ser exemplo, porque há 12 anos atrás, quando eu fui para a Alemanha, né, a gente conversou com o pessoal da universidade e coisas assim, a gente fala muito que as pessoas têm muita formação, muito estudo, né? O que realmente é o sentido, né? O dinheiro é muito importante, mas não é tudo, né? Então eu tenho muito hoje para mim que eu preciso melhorar o meu meio e também, se um dia estiver na velhice, ter aquela sensação de ter cumprido a minha missão, de ter feito o bem onde é que eu estou, né? Então eu acho que é a única essência que a gente deixa, a única essência que eu tento cultivar, né? É o legado que eu posso deixar para as pessoas, para a família, para a nossa região e para o Nordeste, que assim, o que a gente faz de forma assim, sem interesse, sem pensar um retorno financeiro, mas um retorno de reconhecimento, de fazer o bem ao próximo, né? Mário, se envolver, se colocar à disposição e assumir essas responsabilidades como voluntário, muitas vezes exige um posicionamento também da pessoa. Exige ela escolher lados de projetos, de ideias, né, para defender, para conseguir dar andamento a algumas iniciativas. No decorrer dessas iniciativas onde você se envolveu, quais foram os momentos que mais te desafiaram
E eu não quero que você traga os momentos, mas os sentimentos que você teve que superar nesses momentos de pensar que, apesar de tudo que desafia, a liderança, mesmo que voluntária, ela consegue te ensinar bastante. Sim, eu fui 2 mandatos presidente da Associação Comercial, agora estou presidente do hospital, né? O grande ensinamento é que em todos os grupos onde você participa, diretorias, e acaba envolvendo associados num grupo maior, muitas vezes assim você tem que tomar uma decisão, um lado, né? E eu sempre gosto de decidir em grupo, em diretoria e pela grande maioria, né? O grande desafio disso tudo é que depois as pessoas te ligam, não, Mário, não esperava isso disso, por que você tomou esse lado, né? E muitas vezes elas não têm a sensação de estar no lugar de tomar a decisão, né? O que eu sinto muito, eu vejo muito, às vezes é muito fácil dizer, por que você fez isso, Mário? Você me prejudicou de certa forma, né? Mas o meu sentimento é que eu tenho que decidir pela grande maioria, né? Não por 1 ou 2 pessoas, né? Então esse é o grande desafio, mas ao mesmo tempo, depois que tu tomou a decisão, e tu tomou ela sem tendência, sem vícios, sem querer se beneficiar, mas sim beneficiar a associação comercial, o hospital, defender o grande grupo, o grande grupo que você representa, né? Em si, o certo, né? A essência, né? O certo nós não precisamos mais combinar, ele já está convencionado, né? Então, se eu decidir pelo certo, pelo coerente, acredito que lá na frente a resposta será dada para o grande grupo pelo certo, né? Então, assim, a partir do tempo que eu começar a decidir por benefício meu, eu vou ter problemas. Eu tenho essa intenção. Em todos os grupos que eu participei, eu sempre tinha essa essência de decidir pelo sensato, decidir pelo grande grupo, né? E claro, a gente com isso, muitas vezes, tem algumas perdas, algumas divergências de opiniões. Mas isso, para mim, eu até hoje não tenho um remorso de ter prejudicado alguém por má intenção, por má fé. Então, quanto isso, esse é o exemplo que a dificuldade de você às vezes estar à frente, né? E justamente porque exige o tomar a decisão, se posicionar em outras palavras, às vezes a gente diz, quem se disponibiliza, quem vai na frente é quem acaba, às vezes, sendo mais atingido. E isso acontece em inúmeras iniciativas. Quando a gente fala de voluntariado, aqui veio à tona, por exemplo, as entidades onde você participa, né? Mas quem talvez nos acompanha e participa de inúmeras outras iniciativas também e tem a atitude de se disponibilizar, de doar o seu tempo, de se dedicar a alguma iniciativa, deve também, por algum momento, ter sentido algo parecido com o que o Mário trouxe. E isso é natural da liderança, dentro e fora das empresas, porque a liderança ela não existe para agradar, né? Ela existe para ordenar, organizar um caminho. Isso exige decisão, isso exige posicionamento, isso exige clareza da visão daquela entidade, daquele negócio, daquela empresa, daquela organização. Então, por muitas vezes, vai gerar sim um desagrado. E por outro lado, Mário, tem esse peso, né, de talvez passar por esses momentos, mas também se coleciona alegrias, aprendizados, coisas boas, pessoas que se conectam contigo nesse caminho do envolvimento, às vezes pessoas que você acaba tendo uma proximidade maior, conhecendo um pouco mais, e a gente acaba descobrindo que, assim como nós, tem muitas pessoas que também querem se envolver, querem fazer a diferença. Então eu quero que tu me conte sobre as coisas boas que o voluntariado trouxe para ti. A grande riqueza, o grande bem que a gente traz para a gente, né, é a questão, assim, uma rede de contatos. Essa rede de contatos te proporciona ajudar muitas pessoas. Então, assim, principalmente a satisfação e a experiência, né? Então, quando eu comecei, eu tinha muito medo de falar em público. Hoje já estou começando a melhorar nessa questão prática também. Então, isso me ajuda também no dia a dia. Mas, assim, o grande resumo
do ganho meu é a satisfação. Às vezes a gente diz, né, a gente não pode esperar o retorno, o reconhecimento. Eu não espero, eu espero o respeito, sim, mas eu não espero, vamos anunciar que o Mário fez aquilo, não. Eu tenho muito para mim que todos os lugares que eu estou e estava, a coisa nunca foi só pelo Mário. A coisa sempre foi pelo grande grupo, pelas pessoas, pela sua qualificação, né? Então, às vezes, você tem que unir esse grupo todo em prol de um projeto, né? E isso que a gente faz, né? Então, vejo hoje uma situação que eu estou vivendo o meu cargo hoje me exige muito contato com políticos, com vários políticos, de várias siglas. Às vezes algum te cobra aqui, alguém cobra aqui por isso, daquilo, né? Mas eu estou representando uma entidade, né? Enquanto isso eu tenho que ser justo com todos, ser coerente com todos, né? Mas respondendo a tua pergunta, né? A satisfação é do dever cumprido, né? De fazer o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito em prol do outro, saber que por exemplo, em 2017, na associação, a gente desenvolveu um projeto do lar do idoso em Iporão, né? Hoje, quase 10 anos depois, está tomando forma, já está com telhado, falta mais uns anos para concretizar isso, mas essa é a satisfação, essa é a alegria. E não é coisa do Mário, é de um grande grupo que fez isso, né? Então, assim, dizer para quem quiser se aventurar no voluntariado, que a satisfação resumindo assim, é sentar, tomar um chimarrão e pensar, olha, acho que eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então essa é a grande satisfação, esse é o legado que tu pode deixar, né? Essa tua fala também me trouxe que as coisas, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Esse projeto, por exemplo, que você citou, 10 anos, né? Isso é muito tempo e acaba passando por muitas mãos, acabam se envolvendo muitas pessoas, trazendo, conectando ideias, experiências, e quando vê, até ficar pronto, vai mais alguns anos, né, até poder finalmente estar, então, cumprindo a sua função, né, original do projeto. Mas como é importante se dar seguimento a algo, né? Apesar de trocas de diretoria, a conversação entre os voluntários envolvidos, né, nas trocas das gestões, agora falando de entidades, então, de organizações, o quanto que conversar sobre seguir projetos, sobre dar andamento a coisas que estão funcionando bem, faz a diferença. Sim, Simone, eu e o Jandir, muitas vezes conversamos e somos parceiros no Grêmio União também, com mais pessoas, né? Então, terça-feira agora nós tivemos o encontro das crianças, da abertura do ano, né? Então, você tem crianças de 5 anos, até 15, 16 anos, né? Então, na minha fala, estávamos falando, eu e o Jandir, né? O segredo não é você construir um prédio esse ano, né? O segredo é todo ano você fazer alguma coisa, para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, nós temos uma estrutura legal, né? Então, assim, se todos, em seu momento, fazem o básico, né? Não precisa fazer nada de extraordinário. Só o operacional do dia a dia. E com pequenos projetos, você faz o grande, né? Então, e faz a evolução. Então, tipo assim, você começa com 20 anos, talvez você colha teus frutos com 50 anos, com 30 anos, trazendo isso para a nossa empresa, né? Então, estou com 21 anos. Eu tive muitos anos de pegar a capital e giro no final do ano para pagar o 13º, né? Trazendo para um lado prático, né? Para um dia tu não precisar mais fazer isso. Mas é a tal da persistência, como eu comentei antes. E na empresa, nas propriedades rurais, quando antigamente nossos pais foram no mato e abriram uma clareira e começaram, e hoje tem propriedades exemplares a nível da Europa. Isso é o quê? É uma persistência. E é muito mais, às vezes, também quebrar um legado, né? Os pais se sacrificaram para deixar uma vida melhor para os filhos. Então, acho que isso hoje é o que nós temos muito para nós, né? Quando você faz o juramento da bandeira, quando você faz a listamento, não, eu vou morrer pela bandeira. Então, por que eu não posso me sacrificar para deixar uma geração melhor?
Então, assim, às vezes isso não se vê em livro, não se lê, mas assim é uma essência. Eu me sacrifico. Eu não vou plantar uma árvore porque eu não vou ver a sombra dela, né? Então, isso é o certo? Não, eu vou plantar porque talvez meus netos possam ver ela grande, né? Então, assim, não tem milagres, não tem fórmulas. Um palestrante vai dizer que está tudo resolvido a partir dessa palavra. São pequenas coisas, pequenas atitudes. E é tudo dentro de um grupo familiar, né? Então eu tive muita sorte, assim, tipo a Clarcy, minha parceira, tenho meus 3 filhos, assim. Então, assim, é um grupo, pais, família dela. Então, assim, é tudo um grupo que tu precisa se apoiar no dia a dia, né? Então, assim, sozinho ninguém faz nada. E essa base, se eu posso me disponibilizar para um voluntariado, alguém está em casa fazendo as coisas que precisa ser feita na empresa. E continuam lá. E continuo lá fazendo. Talvez o deles é mais importante do que o meu, né? Porque senão eu não poderia estar lá, né? Então, assim, eu vejo muito nas redes sociais isso aí. Não me envolvo muito em redes sociais, porque o dia a dia é árduo, é um sacrifício todo dia. Então, essa é a construção, né? Então, eu vejo muito nossos jovens hoje, parece que não é culpa deles. Não, é um estado, mudou-se a educação, mudou o estilo de ser. Então, assim, o que nós temos que plantar essa sementinha aqui? Todo dia precisamos levantar, todo dia precisamos melhorar, estudar, para um dia ter a nossa casa com 30 anos, com 40 anos, 50 anos, mas é um plantar constante, né? Nesse plantar, Mário, e colher, como empresário, você também acaba tendo muito benefício daquilo que você aprende no envolvimento voluntário. Como o Mário, líder da Feluma, se enxerga diferente a partir do envolvimento dentro das iniciativas voluntárias? O que isso mudou para você como empresário? Talvez agregou, ensinou, os próprios desafios, né? Como eles fizeram você olhar também para a tua empresa de uma forma diferente? Eu tenho a minha empresa como uma solução, né? Ela está inserida no mercado, o mercado precisa do meu serviço, de uma forma, temos concorrências, temos várias empresas que oferecem esse serviço, mas eu vejo assim, não me vejo como um mercado simplesmente como um negócio, né? Como eu fiz antes aquela situação de retribuir para a comunidade o que eu já ganhei dela, né? O que ela já me proporcionou. Então, o meu cliente, comprando de mim, eu me sinto no compromisso de também favorecer ele na comunidade que ele está inserido, num projeto que ele tenha de voluntariado também, eu preciso ajudar para o projeto dele também andar, né? Então, assim, é uma estrada de 2 vias, né? Então, não tem como eu sobreviver sozinho nesse mundo, né? Então, faço sempre uma comparação, né? Tipo, 2 bêbados podem ir para casa, mas um sozinho não, né? Então, se nós 2 estivermos não tão bem, mas se nós se escorar um ao outro, no mundo do negócio, no mundo do voluntariado, não, eu te ajudo aqui, tu me ajuda aqui, quando vê a gente chega no nosso objetivo, né? Então, essa é a essência, né? Então, o que um ajuda o outro? Eu acho que eles se complementam, né? O voluntariado se complementa com minha vida particular, com a minha vida de empresa, né? Então, essa satisfação me ajuda, né? Essa sensação de dever cumprido para com o outro, talvez me evita de eu ter uma depressão, de ter uma outra doença. Então, assim, é vida social. Para mim, eu vejo isso como muito com vida social, né? Se eu não me envolvo em nada, não vou nas comunidades, eu vou criar meu mundinho aqui fora, só o meu bolinho, eu não consigo ver um sentido para a coisa, né? Então, é uma estrada que se complementa, né? Eu acho que é o que eu consigo te responder, né? Mário, e para finalizar, eu gostaria que você deixasse também, como pessoa, um conselho, uma fala referente a aquelas pessoas que eventualmente, às vezes, têm dúvida, têm medo, se sentem inseguras sobre se colocar à disposição, se envolver,
acreditam que as coisas precisam sempre ser resolvidas pelos outros, de que ela não só faz parte, não tem uma parte dela para ser feita. Qual seria o teu conselho como uma pessoa que já passou por diversas experiências voluntárias, já esteve envolvido em diversas iniciativas, para que isso se fortaleça cada vez mais em nossa comunidade? Bem, Simone, eu sempre gosto de dizer assim, eu já dormi em colchão de palha antigamente, né? E essa é a minha origem, né? Não me sinto no direito de dizer que eu posso dar um conselho para alguém outro, não tenho essa sensação que eu seja exemplo, ou seja, né? Mas assim, não me sinto confortável em dizer, não, eu vou dar um conselho. Mas assim, eu queria convidar todos, né? Que nem tem tantas diretorias, tem igrejas, tem hospital, tem associação comercial, tem os clubes de esportes, todos eles, né? Até de ir lá plantar uma flor, vamos plantar uma flor no hospital, vamos fazer o nosso pátio bonito. Mário, o que tu precisa lá? Eu vou um dia ajudar a fazer o churrasco, vou servir churrasco. Então, essas pequenas coisas vão fazer o grande grupo fluir bem, porque a gente tem essas dificuldades no dia a dia para organizar as coisas mais simples, né? Então, assim, não tem um grande milagre, mas existe, assim, Simone, amanhã vamos precisar fazer aquilo. Posso contar contigo? Essa tua prestatividade de estar aqui para me ajudar, ou eu te ajudar, é isso que a gente precisa, né? Então, assim, convidar todos os jovens lá que saem do 2º grau, nós precisamos de ajuda. Vocês têm facilidade em muitas coisas que a gente não tem. Os vovôs, todo mundo que está inserido no nosso mercado, de alguma forma pode ajudar. E sempre ajudar na intenção de deixar um legado para o próximo, né? Não esperar muito o reconhecimento, mas fazer com uma satisfação pessoal, né? Faça algo pelo próximo como uma satisfação pessoal, né? Então, isso acho que faz e nós precisamos. Eu vi isso na Alemanha, lá, que o pessoal acaba ficando muito caseiro, os clubes comunitários muitas vezes não funcionam mais. Então, ali é o lugar de você se encontrar, esparecer, trocar informações e evitar doenças, depressões, muitas coisas que tem hoje, você evita estando num grupo e fazendo bem para o próximo, né? Então, convido que muitas vezes eu já fui desafiado e aceitei e fez com que eu estivesse aqui. Então, simples assim, não tem um milagre, não tem uma varinha de condão, agora o Mário vai ser o melhor cara do mundo. Não é isso. É todo dia alguma coisinha. E quando tiver os 80 anos, sentar na área, tomar um chimarrão e ter a sensação de ter o dever cumprido. Acho que é isso aí. Obrigada, Mário, por compartilhar conosco esta história, por convidar também a voluntariar-se, a envolver-se e fazer a sua parte no lugar onde você está. Às vezes é começando pela nossa rua, pela nossa casa, mas é um jeito de começar, né, Mário? É um jeito de ir fazendo. Como você disse, às vezes é plantando uma flor, às vezes é arrancando um capim, às vezes é cuidando um pouco melhor do lixo, tantas iniciativas, mas cada uma delas ela vai transformar o lugar aonde nós estamos em um lugar melhor. Quero agradecer também a Edilene, da Ata Criativa, que nos apoia com a gestão das redes sociais e elaboração de materiais que vocês acompanham, o Luan, que faz a parte da edição dos vídeos pela Comunique-se Marketing Estratégico, e a Laranja Flor, então, que decora o nosso ambiente aqui. Obrigada por terem assistido e quero reforçar, nós do UnaCast acreditamos que o mundo merece ouvir coisas boas. Talvez ele também mereça ouvir você. Conte nos comentários aqui deste vídeo, deste episódio, o que você faz de diferença pela sua comunidade. Até mais!